Ali, repita comigo. Eu não. Nós somos a igreja. Pode sentar. Já que nós falamos de amor, eu queria lembrar de um versículo aos irmãos. Efésios 1:5, que fala assim: e ele nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, segundo a tua aprovação. Isso quer dizer que nós fomos comprados como filhos por Cristo. Independente do que você fez ou quem você é. Se você um dia reconheceu o senhorio de Cristo e o que ele fez na cruz do Carvalho, você é filho. E filho é herdeiro. Tudo que é dele é seu. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu não, nós somos a igreja. E eu coloquei aqui como o tema dessa pregação foi a coletividade, onde o eu morre e o nós aparece. Eu quero trazer, por meio da palavra de Deus, em cima desse tema, sobre a coletividade, sobre o nosso eu morrer e o nós de Cristo, a vontade de Cristo, o pensamento de Cristo sobressair em nossa vida. Amém? Abra, por favor, em Gênesis. Vamos começar por Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1. Versículo de número 27. Nós vamos ler esse e vamos também ler Gênesis, capítulo 5, versículo 2. Você marca aí com o dedo. Gênesis 1, 27. E depois Gênesis 5, versículo 2. Nós vamos ler em seguida, um e outro. Amém? Posso ler? Posso ler? Vamos ler. Fala assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aí 5:2. Macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Nós vemos aqui nessa passagem, já aqui no 6º dia, da criação do homem. Mas algo que nós precisamos ver nesse versículo, do capítulo número 1, vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 27. Na versão original, onde está escrito aí, vocês estão vendo homem? Está escrito aí homem, né? Amém? Amém? Está escrito homem, mas a versão original fala assim, ó: e criou Deus Adão. Fala assim, na versão original, ou em algumas fala humanidade. Mas na versão original, aí, no lugar de homem, você pode botar Adão. Fala assim, ó: e criou Deus Adão, a sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E macho e fêmea é Ishi e Isha. Repita comigo. Macho é Ishi. Fêmea é Isha. Ishi e Isha. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos, aqui nesse versículo e no outro, onde confirma, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão. Macho e fêmea os criou, e chamou o seu nome Adão. Algo que eu não sabia, estudando, eu aprendi que Eva, a nomenclatura Eva, veio existir depois do pecado. Antes, era Adão macho e Adão fêmea. Por quê? Porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles eram igual a Deus. E Deus é o quê? Fala comigo, coletivo. O tema da mensagem, coletividade. A coletividade. Deus, eu fiquei surpreendido que eu não sabia disso, mas estudando eu aprendi isso, por isso que é bom estudar. Que Deus, ele é uma trindade. Nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Ele criou o homem
um só. Era um Adão, macho e fêmea. Eles eram um. Eles se separaram quando entrou o pecado. Nós vamos ver isso aqui rapidinho. Não ia mostrar agora, mas vamos ler. Lá no... Deixa eu ver aqui. Em Gênesis 3:20. Abra aí, em Gênesis 3:20 mesmo. Aí em Gênesis. Gênesis 3:20. Veja, essa revelação da palavra para nós nesta noite, para quem não sabia como eu. 3:20. Ele fala assim, ó. Peraí, que eu me perdi. Aí fala assim, 3:20, Gênesis 3:20. Ele fala assim, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Isso só vai ocorrer depois do pecado. Mas não existia Adão e Eva. Existia Adão macho e Adão fêmea. Era Adão macho e Adão fêmea. Eles eram um, Ishi e Isha. Eles eram um em Cristo. Eles eram igual a Cristo. Eles eram coletivos. E eles viviam no Jardim do Éden, que representa a presença de Deus, como o pastor Marcos aqui já ensinou, que significa a presença de Deus. O Jardim do Éden significa a presença de Deus. Eles viviam em uma grande harmonia, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo viviam mesmo antes da criação da humanidade. Eles já viviam unidos. Eles sempre viveram em coletividades. Eles sempre foram um. Ele não era eu. Ele não tinha individualismo, não tem egocentrismo, tinha coletividade desde o início. Deus é uma trindade que é um em três. Três em um. Ele é três em um. E ele criou assim também sua criatura, que é Adão. Adão macho e Adão fêmea. Mas chegou um dia que uma serpente astuta chega para Eva e fala o quê? Ele disse que você não pode comer essa fruta, né? Aí começou a falar. E fez Adão fêmea, Adão fêmea pensar. Ele ainda era Adão fêmea. Ele ainda era um com Deus. Eles são iguais, só mudava o quê? O formato. O formato melhor, era um Adão mais bonito. Era Adão fêmea no formato mais bonito, não é isso? Mas, o que foi que houve? Adão fêmea, infelizmente, deu ouvido à serpente. E ela fez o quê? Comeu. E aí que chegou no ponto onde o eu apareceu. O eu apareceu ao ponto deles sentirem vergonha de se verem. Eles eram iguais, eles eram um, porém, eles não ligavam para isso. Eles estavam nus, eles não sentiam vergonha um do outro. Um não achava defeito no outro, porque eles eram um, Adão macho e Adão fêmea. Mas com o pecado se tornou Eva. E aí eles ficaram com vergonha de um apontar aqui, ó, ele tem defeito. Ela é assim, eu sou assim. Aí o que foi que houve? Eles se sentiram vergonha. E eles fizeram o quê? Se cobriram. Eles se cobriram. Eles deixaram de ser um. E eles viviam em coletividade. Como eles viviam em coletividade? Era assim. Aqui é Adão. Aqui é Adão macho. Adão fêmea e Jesus. Adão macho e Adão fêmea vivia o padrão de Deus ali naquele momento, o tempo todo no Jardim do Éden, o padrão de Deus, o que Deus dizia que era bom, os dois diziam que era bom. O que Deus aprovava, eles aprovavam. Não havia incompatibilidade de gênio. Eles eram um. Eles viviam o padrão de Deus, eles tinham a mente de Deus, eles tinham o Espírito de Deus. Eles eram um. Eu li um livro onde mostrava que antes da queda o homem era espírito, alma e corpo. Mas quando caiu, virou corpo, alma e espírito. O eu começou a aparecer. O eu. O eu, onde eles deixaram de viver o padrão de Deus, não havia conflito entre eles dois,
mas entrou uma coisa chamada pecado. E o pecado trouxe o eu. E aí começou a haver o quê? Incompatibilidade. Eu estava vendo que a maioria dos casamentos são terminados por incompatibilidade de gênio. Isso é o quê? Isso é divergência o tempo todo. A mulher quer uma coisa, o homem quer outra. A mulher quer uma coisa, o homem quer outra. O homem quer assistir um filme de ação e a mulher de romance. Aí há o quê? Incompatibilidade de gênio. Muitos casamentos são terminados por incompatibilidade de gênio. Por quê? Porque antes era Adão macho e Adão fêmea, depois do pecado passou a ser um eu, Adão, e um eu, Eva, juntos. É o que acontece hoje. Tem muitos eus. 2 eus juntos. E para esses 2 eus juntos se tornarem é difícil. É duro. Tem que haver renúncia de alguma das partes. Para que venha haver uma unidade, onde o nosso eu, venha morrer e o nós venha aparecer, tem que haver renúncia. Arrependimento. Para que o pecado saia. Porque o pecado é algo tão sério. O pecado é algo tão sério e tem poder. Mas graças a Deus que o pecado foi derrotado. Amém? Cristo derrotou o pecado na cruz. E Ele derrotou a morte. Amém? Eu quero que vocês abram, por favor, em Mateus, capítulo número 27. Mateus, capítulo número 27. Versículo de 46. Veja a força. Veja o que o pecado fez. Mas algo que nós precisamos analisar ainda nisso. Mateus 27, 46. Declara assim, ó. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, nós vemos aqui em Mateus 27, 46, e nós fomos lá, se eu não me engano, para Mateus 26, 39, onde Jesus fala assim: Senhor, se der, passa esse cálice de mim, contudo seja feita a tua vontade. Ele fez essa oração 3 vezes. Jesus fez essa oração 3 vezes. Se der, passa esse cálice de mim. O que é o cálice? Era a cruz. Era a cruz, onde Jesus Cristo ia se tornar pela primeira vez um eu, para que nós hoje fôssemos um. Aí, mas por que Jesus ali orou 3 vezes? Era porque Jesus estava com medo de ser torturado, de apanhar. Muitos acham que Jesus sentiu muita dor, por isso que ele chorou. Os apóstolos morreram apedrejados de forma terrível, dando glória a Deus, se alegrando. Estevão, você vê lá em Atos dos Apóstolos, Estevão, ele morreu apedrejado, olhando para o céu e viu Deus e Jesus Cristo ao lado dele. Ele morreu pedindo que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam jogando pedra nele. Jesus não estava daquela forma, orando 3 vezes a mesma oração, porque ele estava com medo da cruz, porque ele estava sentindo dor física, não. Era porque ele sabia que por causa da primeira vez, ia acontecer uma primeira vez, que Jesus deixou de ser um com o Pai, na cruz do Calvário, para se tornar eu. Ele se separou do Pai. Jesus se separou do Pai. Jesus se separou do Pai, para que eu e você hoje fôssemos um. Ele se separou do Pai, por isso que ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele não está chorando por causa da dor, porque ele sabia que ele ia ficar longe do seu Pai. E ele nunca tinha ficado longe do seu Pai.
Ele, desde a humanidade, desde a criação da humanidade, eles viviam em plena comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um amando o outro, um amando o outro, sempre. Ele nunca tinha sentido no espírito dele o que era ficar longe do Pai. Mas ele, por causa de nós, homens pecadores, homens pequenos, falhos, com muitos defeitos, ele morreu na cruz de carvalho para que eu e você hoje fôssemos um. Para que você não fosse para o inferno, mas que você herde a salvação eterna. Por isso que nós trazemos hoje a morte do eu. O nosso eu precisa morrer. Porque quando o nosso eu morrer, nós verdadeiramente seremos igual a Cristo. Nós revelaremos a vontade de Cristo. Quando o nosso eu morrer. Quando o nosso eu ser jogado na cruz. Abra, por favor, irmãos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Aleluia. Mateus 16, 24. Quem quer vir após mim, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí, mas eu quero ver Lucas, porque Lucas ele detalhou bem, Lucas capítulo 9, que fala sobre a mesma coisa. Vamos lá para Lucas 9, 23, porque esse eu achei bem mais claro. Lucas 9, 23, vamos ler. Lucas 9, 23. Ele fala assim, ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, tome o seu eu e pregue na cruz e siga-me. Ele quer falar isso. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e venha. Seja meu imitador, faça a minha vontade, viva o meu padrão, viva o meu querer, viva o que eu te dei. É o que Jesus quer mostrar aqui em Lucas. E o que nós pregamos na cruz é o nosso eu. Todos os dias. Nós precisamos negar o nosso eu. Desde a hora que nós acordamos até dormir. Precisamos entregar o nosso eu todos os dias. Nos renunciar. Por isso que o apóstolo Paulo chama da caminhada cristã uma carreira. Se eu não estou me confundindo, uma carreira. Porque vocês vão ter que se renunciar todos os dias. Vocês vão enfrentar tribulações como o Filho, Jesus Cristo falou. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Nós precisamos renunciar sempre o nosso eu. Para que assim a glória de Deus se manifeste em nós. Nós precisamos ter a mentalidade em nós, uma mentalidade coletiva, que pensa em todos, não pensa só em si mesmo, que ajuda o próximo, que olha para a necessidade do próximo. Nós precisamos sim praticar isso, porque Jesus Cristo, disse, amais uns aos outros como a si mesmo. Não é para você dizer assim, eu me amo 20%, então eu vou aplicar 20% no meu irmão. Não, é para você amar a ele de todo o seu coração, sem reserva nenhuma, ao seu irmão, como você estivesse amando a Cristo. Como você estivesse amando a Cristo, porque o seu irmão é Cristo. Nós vamos ver isso aqui na frente, que eu e você somos Cristo, eu e Jesus Cristo somos um. Ao momento que nós confessamos com a nossa boca, que no nosso coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós se tornamos um com Ele. Nós vamos ver isso aqui agora. Vamos aqui rapidamente vamos primeiro em 1 Coríntios. Vamos agora aqui partir para 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 12.
Nós vamos ler esse capítulo, esse versículo, depois vamos passar aí mesmo, 12, versículo 27. Bota aí o dedo no capítulo 12, versículo 12, e no versículo 27. Segura aí. Depois nós vamos para Romanos, mas vamos ler primeiro esses dois. 1 Coríntios 12, 12, e aí no capítulo 12 também, mas o versículo 27. Veja o que a palavra diz. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Leia com atenção esse versículo, li várias vezes esse versículo, porque é algo muito interessante. No finalzinho você vê, porque ele fala assim, porque assim como um corpo, ele dá o exemplo, assim como um corpo tem braço, perna, o corpo assim como o corpo é um e tem muitos membros, braço, tudo, e todos os membros, mesmo sendo muitos, mesmo tendo muitos membros no corpo, constitui um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Assim como aqui está cheio de gente, assim é o corpo, vários membros, mas todos formam um. Nós somos um. Nós todos somos o corpo de Cristo. Não há distinção, ele vai falar em Gálatas, entre grego, entre judeu, entre ignorantes, não tem. Se é pequeno, se é grande, se é preto, se é moreno, se tem muita inteligência, pouca inteligência, se ele faz parte do corpo de Cristo, ele é um com Cristo. E você deve amar o seu irmão, não importa quem ele seja, grande ou pequeno, pardo, moreno, azul, branco, vermelho, não importa, você tem que amar ele da mesma maneira que Deus, ou melhor, que Jesus Cristo o amou, que Deus também o amou, porque ele entregou o seu filho para morrer por ele. Ninguém é melhor do que ninguém, porque Jesus Cristo morreu por todos. Não existe distinção no corpo, porque todos são um, independente das funções, dos dons, dos chamados. São todos importantes para o corpo, porque o que prevalece em Cristo é o nós, não o eu. Amém? Aí agora vamos aí no versículo 27, ele confirma, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Mas aí vamos agora para Romanos 12, 5. Volte uma. Ele fez antes de 1 Coríntios. Romanos, você volta. Romanos 12. Romanos capítulo número 12, versículo de número 5. Romanos 12, 5. Posso ler? Romanos 12, 5 fala assim, ó. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Todos nós somos um e nós precisamos viver isso na prática. Nós precisamos deixar o nosso eu para que acabe de ter divergências, brigas, intrigas. Por que tem briga? Porque o nosso eu, nem alguém ainda está vivo. Se no corpo de Cristo ainda tem briga, é porque tem um eu que ainda está vivo. Tem um eu que ainda está reinando. Ele ainda não foi sarado totalmente na sua alma. No seu espírito está lá salvo, mas sua alma ainda está precisando de tratamento, que é a santificação, ao qual todos nós estamos passando. Aprendemos isso no curso de liderança. Amém, está fazendo efeito. Vamos lá agora para 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Agora nós vamos ver o que eu falei. Que nós somos, não nesse, mas depois, em Romanos 6. Que nós e Cristo somos um. Não há distinção. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 13. Ele fala assim, ó. Pois em um só Espírito,
todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, sem distinção. Você até pode dizer, mas eu não me sinto como a palavra me diz. Você não se sente, mas a palavra me garante que você tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que eu recebi, o mesmo Espírito Santo que o pastor Marcos recebeu, você também tem o mesmo Espírito Santo. Mas dons espirituais, aí você já passou para outra parte, totalmente diferente. Dons espirituais, é diferente. Mas o Espírito Santo é um em todos, ele habita em todos, o mesmo Espírito. Não há ninguém super-humano. Não, o mesmo Espírito está em todos, sejam gregos, sejam escravos, quer livres. O mesmo Espírito, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Nós somos um em Cristo. Mas para que o um de Cristo venha aparecer em nós, nós precisamos deixar o nosso eu. Nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu. Constantemente, todo dia, o nosso próprio eu. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a orar, e você vê na oração dele, tudo na primeira pessoa do plural. Você vê nós. Ele fala assim, Pai nosso, que estás no céu. O pão nosso de cada dia. Ele é um com o seu Pai e com o Espírito Santo. E assim ele nos fez para nós sermos um com Cristo. Para sermos um com Ele. Em Cristo nós se tornamos o corpo de Cristo. Nós se formamos um com Deus. Amém? Isso está bem claro? Agora vamos para Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6. Capítulo número 3. Desculpe, 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Romanos 6, versículo 3, versículo 4. Ele fala assim, Todo mundo abriu? Ele fala assim, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, nós fomos, terceira, primeira pessoa do plural, nós fomos, pois sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Assim como Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, assim fomos nós. No momento que nós aceitamos a Cristo, ou reconhecemos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Essa é a salvação. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com eles. Nós pensamos assim, eu sou salvo, Cristo morreu na cruz do Calvário. Sim, está corretíssimo. Todo o mérito é dele, nós não temos nenhum mérito. Mas entenda, nós também morremos com Cristo. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Assim diz aqui em Romanos, o apóstolo Paulo diz isso. Aí por causa disso nós andemos em novidade de vida. Olhe para o seu irmão e diga, aí dentro de você há um nós. Porque Ele habita em nós. Jesus habita em nós por meio do teu Espírito Santo. E nós temos a capacidade de amar. Nós temos a capacidade de negar o nosso eu e viver o nós. Nós temos, porque Ele está dentro de nós. Nós temos o amor de Cristo. Sim, aquele amor incondicional. Nós temos. Você sabia disso? Que você tem o amor incondicional. Você é capaz de amar qualquer um. O homossexual, o mendigo, qualquer um. Você é capaz de amar. Porque Cristo está em você e o amor de Cristo está em você. Vai depender se você
vai liberar essa natureza de Cristo. Vai deixar ser revelada em você. Você precisa negar o seu eu. Você precisa pegar o seu eu e botar na cruz. Você precisa morrer, morrer, morrer. Tem uma música que fala assim: eu preciso morrer, 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 para crescer. Você precisa morrer, morrer para Ele aparecer. Você precisa morrer para Cristo aparecer. O nosso eu precisa morrer para somente Cristo aparecer em nós. Porque nós temos. Não peça amor, porque você já tem o amor dentro de você. Não peça, mas peça sabedoria para usar esse amor. Peça a estratégia para como usar esse amor. Habilidade, discernimento para usar esse amor que você já tem. Porque Cristo habita em você. Você e o Pai são? Você e o Pai são? Você e o Pai são? E nós somos? E nós somos? Nós somos um em Cristo. Amém? Aí agora vamos para Gálatas 3, só confirmando. Gálatas 3, 27. Fica antes de Efésios. Gálatas 3, 27, 28. No livro de Gálatas 3, 27 e 28. Gálatas 3, 27 e 28. Gálatas 3, 27 e 28. Ele fala assim, ó: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um. Todos vocês são em Cristo Jesus. Não há distinção, todos nós somos um. Mas negue o seu eu para que isso venha acontecer. Se você negar o seu eu, se todos nós precisamos negar o nosso eu, para que aqui, no corpo de Cristo, você está num pedaço do corpo de Cristo. A igreja somos todos nós, mas ali no outro lado tem um pedaço do corpo de Cristo. Aqui tem uma igreja, lá tem outra igreja. Aqui tem vários pedaços do corpo de Cristo. Aqui não é um corpo de Cristo, uma igreja. Não, aqui é um pedaço do corpo de Cristo. Aqui é um pedaço da igreja. Aqui é um pedaço, porque o corpo de Cristo são todos aqueles que creem que Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. Todos são e faz parte do corpo de Cristo. Mas você precisa negar o seu eu. Eu estava vendo uma pesquisa que 20% das pessoas que confessam a fé, que dizem que são cristãos, eles não frequentam nenhuma igreja. Segundo a pesquisa, disseram que eles não queriam ir para a igreja. Eles ficam em casa, eles lêem sua Bíblia, ora, eles não precisam ir para a igreja. Eles assistem os vídeos no YouTube, mas eles não querem ir para uma igreja. Essa mentalidade não é bíblica, essa mentalidade vai contra o nós de Cristo. Quando você diz, eu não preciso relacionar com meus irmãos, você está sendo um eu, você está sendo apenas um eu, aí não está nada segundo a palavra, não tem nada bíblico nessa atitude. A palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É bom que você congregue, é bom que você esteja com os irmãos, porque a palavra fala, o fraco ajuda o forte. Porque aqui há vários níveis espirituais. Um tem mais conhecimento do que o outro, e um precisa do outro, porque um vai ajudar o outro, edificando a crescer o corpo de Cristo. Nós temos aqui pastores para edificar o corpo de Cristo, para que o corpo venha crescer. Amém? Nós entendemos isso, que nós somos um, e que nós precisamos um dos outros, mas nós precisamos negar o nosso eu. Precisamos deixar o nosso eu e deixar o nós aparecer. Vamos agora ver um exemplo disso. Vamos lá na carta de Paulo a 1 Coríntios. Vamos lá, em 1 Coríntios 1:10.
vamos ver essa divergência que estava havendo na igreja de Coríntios, onde o apóstolo Paulo exorta aquela igreja por 2 vezes, na primeira carta e na segunda carta. Mas na primeira carta ele fala assim, em 1 Coríntios 1:10, veja bem o que eu quero falar. Veja o eu aparecendo. Veja o eu, como o eu aparece em nós, quando nós deixamos de revelar Cristo. Veja isso. Ele fala assim, 1 Coríntios 1:10. Ele fala assim, peço-lhes, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês, ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu gosto desse versículo, sempre para mostrar individualismo, brigas, porque aí mostra o quê? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vê o quê? Eu. O eu aparecendo. Não estava tendo o quê? A mentalidade única. Apesar de ser uma igreja espiritual, uma igreja que tinha muitos dons do Espírito, mas eles estavam falando desse ponto. Eles estavam sendo individuais em muitos pontos. Eles estavam vendo divisões. Isso não agrada a Deus. Deus quer ver o corpo de Deus unido, porque se o corpo de Deus, se alguém do corpo de Deus, um membro no caso, está machucado, todos têm que sentir esse machucado. Porque um membro ajuda a outro membro a crescer. Amém? Vamos se colocar de pé, por favor. Quero fazer uma oração para concluir a minha parte. Por favor, peço que feche seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu nesse momento. Eu peço que todos se concentrem agora. E reconheça se você está agindo como um eu. Se está havendo em nós um eu. Reconheça hoje. Por meio da revelação da palavra de Cristo. Tome isso para a sua vida como uma exortação da parte de Deus. Não de mim, porque eu sou pequeno. Eu não estou aqui para ser visto. Tome isso como revelação de Cristo e comece a praticar esse nós, a mentalidade de Cristo, da coletividade. Pai Santo, Pai amado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, grande e poderoso Pai, nós damos graças e te glorificamos porque o Senhor nos tornou um em Cristo. Nós somos um em Cristo, mas Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua sabedoria, da tua revelação, para nós praticarmos esse nós, para nós colocarmos em prática esse nós. E ajuda cada um de nós, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda a melhorarmos cada vez mais, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o nosso irmão como Cristo. E olhar para o nosso irmão e ver Cristo. Não ver um Túlio, não ver um Pablo, mas ver Cristo, olhar para ele e ver Cristo, e ele vinha negar o seu próprio eu, guardar suas palavras ruins, guardar aquilo que ele queria fazer de ruim contra aquela pessoa, negar a si mesmo, Senhor, para que o teu nós venha ser glorificado, para que o teu nós venha aparecer no corpo de Cristo, que não venha haver divisões, mas união no seu corpo, Pai. Que todos venham trabalhar para isso, para que as pessoas lá fora, de lá de fora, venham reconhecer esse Deus tão maravilhoso, que quer reconciliar com eles, Pai. Senhor, nos abre o nosso entendimento, cada vez mais por meio da Tua palavra, Pai. Pois nós precisamos muito, Pai. Nos ajuda, no nome de Cristo. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade.